Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim a palavra de Deus: e era a terra sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Talvez a sua vida, você que está nos assistindo agora, esteja muito parecido com a terra lá no início, em Gênesis. Talvez sua vida esteja sem forma, esteja vazia, esteja em trevas. Talvez as trevas estejam cobrindo a sua vida, tomando conta da tua vida. Mas eu quero dizer aqui, tipologicamente, profeticamente também, o Espírito de Deus está se movendo. Assim como em Gênesis diz: a terra era sem forma e vazia, havia trevas, mas o Espírito estava ali se movendo. Eu quero dizer uma coisa para você: nós estamos na dispensação da graça, a dispensação do Espírito. O Espírito está se movendo e Deus está declarando na sua vida: haja luz. Que a luz de Jesus Cristo inunde a sua casa agora. Que a luz de Jesus Cristo venha invadir a sua vida, venha invadir a sua família. Que a luz de Jesus Cristo venha brilhar em nossos corações. Aleluias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Estamos aqui na Tua presença e nós dizemos e reconhecemos que não há nada melhor do que estar na Tua presença, do que estar face a face contigo, Senhor. Sabemos que nós não podemos Te ver com os nossos olhos naturais, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas nós podemos Te contemplar pelos olhos da fé. Com os nossos olhos espirituais nós podemos Te ver, nós podemos Te tocar, nós podemos sentir a Tua presença. E é isso que nós estamos fazendo aqui, Deus, face a face contigo, de frente contigo, dizendo que Tu és santo, dizendo que Tu és digno, dizendo que Tu és maravilhoso, dizendo que Tu és o nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, aleluia. Pai, nós queremos, como Teus filhos, nós queremos, meu Deus, meu Pai, Te pedir sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família que está reunida agora, assistindo esse vídeo, ou se esse vídeo está sendo assistido por uma pessoa que está ali no seu trabalho, ou essa pessoa passou pela internet por algum acaso e encontrou esse vídeo. Eu quero dizer que ele não apenas encontrou esse vídeo, mas ele foi encontrado por Jesus Cristo. Se você estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu quero dizer uma coisa para você: Jesus te encontrou, e Jesus tem algo contigo. Jesus tem algo contigo. Nós oramos, meu Deus, meu Pai, pelas famílias que estão abatidas, pelas famílias que estão abaladas, pelas famílias que estão emocionalmente aflitas, pelas pessoas que estão doentes, pelos enfermos, pelos desempregados. Meu Deus, meu Pai, por aquelas pessoas que estão sendo pisoteadas, às vezes pela sociedade. Nós sabemos que o Senhor veio para os doentes e não para os sãos. Nós oramos pelos oprimidos, Pai. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então nós te pedimos que o teu Espírito Santo possa consolar todos aqueles que estão chorando agora, todos aqueles que estão aflitos agora. Que o teu Espírito Santo possa os consolar. E nós declaramos e profetizamos vida, nós declaramos e profetizamos luz, nós declaramos e profetizamos alegria, paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai nosso no céu, declare, declare, declare. santo é o teu nome. Diga: teu reino, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu, no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. oh, deixa o céu, Deixa o céu descer sobre sua casa, sobre sua casa. Deixa o céu descer. O céu está descendo sobre sua família. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu Deixa o descer. céu descer. Oh, Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o reino. Declare. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória Para sempre. Amém. Teu reino, declare. Teu é o reino, teu o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Na Amém. terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aleluias. Deixar o céu descer é deixar o reino dele tomar conta da sua vida. É deixar o reino dele tomar conta da tua casa. É deixar o reino dele tomar conta da sua família. É deixar com que o reino, com que a vontade dele prevaleça em meio à sua vontade, em meio à tua vontade. Que a vontade de Deus prevaleça em nós. Que a vontade de Deus prevaleça em mim. No reino, quem manda é o Rei. E no reino de Cristo, quem manda é Jesus Cristo. É Ele quem reina, é Ele quem governa, é Ele quem dirige os nossos passos.
venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Aleluia. Essa luta não vai te matar. Confie em Deus. Deus está no controle de tudo. Talvez você possa estar pensando aí: Deus, por que minha vida está assim? Por que isso está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o nosso país? Calma. Deus está no controle de tudo. Ele está no controle. Eu peço para que você vire para quem está do teu lado aí na sua casa e diga assim: calma, Deus está no controle. Aleluias. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Declare: na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus. Declare: eu tenho um Deus que não vai deixar, que não vai deixar essa luta me matar. Desespero, O desespero me tomar. por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Declare aí comigo: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda Que a figueira não floresça, que não haja fruto, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. todavia me alegrarei. Oh. Todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus, declare, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar Que não vai deixar essa luta, me matar. não vai nos matar, aleluia. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, controle. o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar Que não vai deixar essa luta me matar. O desespero Não se me desespere, Deus está no controle, aleluia. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro, declare: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. A alegria está vindo. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça,
produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. O choro, vamos declarar, aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Declare. Declare aí onde você está. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. 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 Se você precisa de uma cura pra tua alma, eu te digo, toque em Cristo. Toque em Cristo. Toque em Cristo. Toque em Cristo. Se você precisa de um caminho, seguir um rumo, eu te digo, toque em Cristo. Toque em Cristo. Toque em Cristo. Toque em Cristo. Toque nele, só ele pode te curar. Toque nele, pra doença ele sarar. Tenha fé, ele quer te ajudar, te ajudar. Ele é o Cristo. Todo câncer, hemorragia, toda bronquite, pra curar, toque em Cristo. Toque em Cristo. Toque em Cristo.
toque em Cristo. Toda lepra, paralisia, ventre estéril, pra curar, toque em Cristo. Toque em Cristo. Toque em Cristo. Toque em Cristo. Toque nele, só Ele pode te curar. Toque nele, pra doença Ele sará. Tenha fé, Ele quer te ajudar, te ajudar. Ele é o Cristo. Toque nele, toque nele, só Ele pode te curar. Toque nele, da doença Ele sará. Tenha fé, Ele quer te ajudar, te ajudar. Ele é o Cristo. Há uma unção de cura. Há uma unção de cura neste lugar. E nós queremos profetizar cura sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós profetizamos cura. Nós profetizamos cura. Em tempos de crise, nós profetizamos cura. Em tempos de doença, em tempos de pandemia, nós profetizamos cura. Eu não sei aonde você está me assistindo, se é na sua casa, se é às vezes no leito de um hospital. Eu quero profetizar sobre a sua vida a cura. Eu quero profetizar sobre a tua vida a cura que só o Espírito Santo de Deus pode trazer. Eu quero profetizar sobre você. Eu quero profetizar sobre a tua casa. Eu quero profetizar sobre a sua família. E agora eu quero pedir também, se você conhece ou sabe de alguém que se encontra enfermo agora, neste exato momento, de alguém que se encontra enfermo em algum hospital, eu quero que você ore por essa pessoa agora. Ore por essa pessoa agora. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E você é justo porque você foi justificado pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro que é Jesus Cristo. Eu quero dizer, ore por essa pessoa agora. Ore por essa pessoa agora. Aleluias. Toque em Cristo. Toque em Cristo. Ore por ela. Toque em Cristo. Exerça a sua fé agora. Toque em Cristo. 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 Toque. Toque em Cristo. Toque em Cristo. Toque em Cristo. Toque em Cristo. Pois Ele tem poder. Toque em Cristo. Ele é a cura. Toque em Cristo. Toque em Cristo. Ele é a cura. Toque em. Ele é o melhor remédio. Toque em Cristo. O médico dos médicos. O médico
médico dos médicos, toque em Cristo. Toque, olha Ele aí te curando. Toque em Cristo. Toque em Cristo. Recebe a cura aí. Toque em Cristo. Toque em Cristo. Toque nele, aleluias. Toque nele. Só Ele pode te curar. Toque nele. Pra doença Ele sará. Tenha fé. Ele quer te ajudar. Te ajudar. Acredite. Ele é o Cristo. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo aí onde você está. E receba a cura em nome de Jesus. Aleluias. 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 Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. E para mim é uma alegria, né, de estar. Não estou vendo vocês, mas creio que vocês estão me vendo. E para mim é uma coisa assim muito gratificante. E a gente fica muito feliz de estar falando com vocês, apesar de não estar vendo. E a alegria é muito, muito grande. E eu, desejo a todos vocês que a paz do Senhor esteja mesmo nos seus corações e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Nós estamos com muita saudade, mas em breve nós retornaremos em nome de Jesus para ficarmos juntinhos com vocês, se alegrando no Senhor. E eu quero deixar aqui para vocês um versículo da palavra de Deus, uma promessa do Senhor, no Salmo 125, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Se nós estamos confiando no Senhor, nós não vamos nos abalar com tudo isso que está acontecendo. Se estamos firmes no Senhor, se estamos vivendo na presença do Senhor em santidade, o Senhor há de nos guardar. Que Deus abençoe vocês, a todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos nesse momento fazer também uma palavra sobre a coleta. Como nós dissemos, coleta é o momento em que estimulamos os irmãos, a fé dos irmãos a contribuir para a obra do Senhor, contribuir para a expansão do reino de Deus. Eu quero ler aqui um versículo em Gálatas capítulo 6, versículo 9, para basear a minha fala, tá bom? Então Gálatas 6 e 9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Na outra versão, revista e corrigida, diz que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Desfalecer ou desanimar, mesma coisa. Não nos cansemos de fazer o bem. Neste caso aqui, meus queridos, fazer o bem, existe um provérbio, se não me falha a memória, parece que diz que é um provérbio chinês, que diz assim: não dê o peixe, mas ensine a pescar. Ensine a pescar. Então fazer o bem de uma maneira indireta, é nós criarmos condições para que aqueles que precisam do bem, que precisa ser feito, possa ter acesso a esse bem. Existem bens imediatos. O que é um bem imediato? É você encontrar uma pessoa desanimada, talvez até na sarjeta, ou entregue a si mesma,
Nós encontramos muita gente assim, que desistiram de lutar, desistiram de crer, né? E por isso de empreender o mínimo. Tem pessoas que desistiram de empreender pela sua própria vida, para a sua família. São pessoas que estão aí no mundo, vivendo hoje para comer amanhã, né? Pessoas que não se importam em estudar, ou pessoas que perderam a noção dos valores básicos da vida. Não se importa, não tem interesse de crescer, de produzir, de serem úteis na sociedade, de criar sua família bem, né? De ser mais do que um rosto, um simples rosto na multidão. Tem muita gente que aceita passar pela vida sendo apenas um rosto a mais na multidão, que come, trabalha hoje para comer amanhã. Não se preparam, não se qualificam, não creem em Deus acima de tudo, porque o princípio é crer em Deus, não crer no seu próprio potencial. Pessoas que não creem, pessoas que vão sendo empurradas. Então, e não nos cansemos de fazer o bem, é muito abrangente esse bem. Mas eu quero te falar de um bem que significa o seguinte: vamos nos limitarmos a entender o que significa esse bem em relação à contribuição financeira na igreja, ou para a igreja, ou para o Senhor, para Deus. Muitas pessoas não sabem que aquele valor que ela entrega ali, seja os dízimos, oferta alçada, né? Ou mesmo a questão da cota, da construção do templo, que nós estamos aí na iminência, né, de iniciar a nossa construção, se Deus quiser, em breve. Quero até aproveitar e dizer aqui, porque essa mensagem aqui, ela vai longe, ela não fica apenas, né, pelo YouTube, ela não fica apenas no nível da nossa igreja CBH, ela vai para longe. Muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem aqui, eu quero dizer que, para você informar, que a nossa igreja, nós pagamos aluguel ainda, mas estamos, né, em breve iniciando a construção do nosso templo. Então nós estamos numa campanha de arrecadação de fundos, né? Arrecadação de fundos para essa construção. Se você, onde você está, seja você quem for, sentir no seu coração que Deus pode fazer isso, né? Eu me lembro de uma vez que tinha um homem que precisava que Jesus curasse, lhe fizesse uma graça para ele, e ele foi pedir para Jesus socorro. E os discípulos vieram e falaram para Jesus. E aquele homem, ele não era nem israelita. Ele não era um crente da igreja daqueles dias. Ele não era nem um crente ali. E ele era um centurião, ele era um militar. Então os discípulos vieram e falaram para Jesus: Senhor, atende este homem, porque ele nos ajudou a construir a sinagoga. Ele nos ajudou a construir a sinagoga. A sinagoga era um pequeno templo que os judeus, naquele tempo, né, o templo de Jesus, existia o templo grande, templo principal, mas nas comunidades eles construíam pequenas igrejas menores, templos menores. E a sinagoga era uma dessas igrejas comunitárias. E aquele centurião, aquele militar, que nem crente judeu, ele não era judeu. Os discípulos falou assim: atende a ele, porque ele nos ajudou a construir a sinagoga. Então tem muita gente que às vezes nem pertence à igreja, mas tem um coração aberto para Deus e tem um discernimento da importância do templo, das instalações religiosas. Essa pessoa tem sensibilidade, ela tem esse feeling, eu creio que de Deus.
Então, se você é como aquele homem também, que sente de ajudar-nos a construir o nosso templo, sairmos do aluguel, para podermos estender o reino de Deus, para que os recursos da igreja, ao invés de serem gastos com aluguéis, possam ser destinados a envio de missionários, a abertura de novas igrejas em outros lugares, onde tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Então, fazer o bem aqui, meu irmão, minha irmã, é semear no reino de Deus. É você ser dizimista, é você ser ofertante de coração, reconhecendo a importância disso, é você obedecer a Deus. Eu quero até dizer uma coisa a você. Você não deve ser dizimista e ofertante apenas porque você sente vontade de sê-lo. Você deve ser porque Deus mandou ser. Deus mandou fazer isso. Então, fazer o bem é financiar, neste caso nosso aqui, o ministério. Por quê? Porque com aquele valor, com aquela ajuda que você dá, com aquela contribuição, a igreja terá melhores condições de estender o reino de Deus, de abrir novas igrejas, de enviar novos obreiros, né? E de atender às necessidades locais, porque a igreja também, onde ela está, ainda tem muitas almas para ganhar para Jesus, para trazer para o templo, para ouvir os belos louvores que são cantados aqui, para ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem. Agora a segunda parte diz assim: porque no tempo certo colheremos. Não é assim que diz a parte B do verso 9? Porque no tempo próprio colheremos, se não tivermos desanimado, desfalecido. Então veja bem, tantos quantos já fizeram o bem no passado, hoje é hora de colher, né? Faça o bem, cumpra a palavra de Deus para que você no momento em que vem a crise, e que aqueles que não fizeram o bem, aqueles que não plantaram, vão ficar de cabeça quente, vão ficar com medo da crise. Mas você que semeou, sempre semeou e semeia na casa do Senhor, você terá autoridade para resistir o diabo e ele fugir, porque você se sujeita a Deus. E você terá a oportunidade de colher o que você plantou. Plante para colher, não desanime, porque a colheita é certa. Que Deus abençoe. Você que ainda não é cotista, entre em contato com o teu supervisor, fale: eu quero participar da cota com o valor que eu posso, mas participe das cotas da construção do templo, sim. Você que nunca foi dizimista, você sempre teve a fé muito fraquinha, bota a fé em prática agora, se torne dizimista, se torne ofertante. Com certeza o Senhor te guardará no dia da adversidade. Está escrito: no dia da adversidade o Senhor me recolherá no seu pavilhão. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. A respeito de como você deve contribuir, de como você deve entregar os seus dízimos, suas ofertas, entre em contato com seu supervisor, viu? Você que é líder familiar, não deixe de cumprir, de encaminhar para a igreja, mas entre em contato com teu supervisor e veja a forma melhor de fazer isso, tá bom? Tem também a questão de você, muito mais fácil, você que consegue fazer transferência de conta bancária pelo celular, pelo computador, né? Eu acredito que está aí, as contas bancárias estão sendo expostas aí na frente, né, para você depositar na Caixa Econômica, no Bradesco. E você que não tem conta bancária, que não pode fazer dessa maneira, né, através de depósito ou de transferência, você pode entregar através do teu supervisor, da tua supervisora, pastor, pastora, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos para frente. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu sinto aqui de orar, né, pela tua contribuição nesse momento. Eu quero pedir para você que vai
Pega o seu cartão de crédito, você que vai usar o cartão de crédito para contribuir, pega ele na sua mão. Você que vai entregar o seu dízimo também, não sei se você tem condições de pegar esse valor também na sua mão, aí na sua casa. Se você não estiver podendo pegar agora, você fecha a mão como se esse valor, né, estivesse aí dentro da sua mão, o valor da tua oferta, né? A palavra de Deus diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, neste momento você consagra isso. Eu senti de orar e consagrar o que você vai entregar para Deus: o dízimo, a oferta, a cota. Então, segura na tua mão, mesmo que não tiver nada dentro da sua mão, mas você tem no seu coração o valor, na sua mente. E eu quero orar com você, para você entregar, tá bom? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu tenho consciência, Senhor, de que o que eu estou fazendo aqui agora é sempre pensando no reino do Senhor, é sempre pensando na expansão do ministério, para alcançar. Nós sabemos que o Senhor Jesus morreu para salvar a humanidade, e tem muita gente que ainda não conhece Jesus. Por isso eu oro nesse momento, pedindo ao Senhor e consagrando juntamente com os irmãos, aqueles que creem, aqueles que têm semeado no Senhor e que agora junto comigo faz esta oração. Eu venho pedir ao Senhor nesse momento: abençoe, Senhor, essa contribuição, e abençoa também o contribuinte. Espírito Santo do Senhor, torna esse momento o mais místico possível, o mais espiritual, o mais sobrenatural possível. Age sim, Senhor, na vida dessa pessoa. Age sim, Senhor, na empresa onde essa pessoa trabalha. Que não venha fechar a empresa, que não venha demiti-lo, mas que o empresário, que aqueles que dirigem, Senhor, o lugar onde essa pessoa ganha o seu pão, tenham sabedoria, tenham estratégias para lidar com essa fase do coronavírus. Derrama a bênção que enriquece, não acrescenta dores, sobre a vida dessa família, sobre a empresa, sobre o ganha-pão, sobre o negócio próprio, aquele que tem o seu negócio próprio. Enfim, não deixa secar o azeite da botija, não deixa acabar a farinha da panela. Mas nós ministramos, Senhor, em nome de Jesus, a prosperidade neste tempo. Este é o tempo, Senhor, em que o Senhor certamente estará mostrando que o Senhor abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medidas nestes homens e essas mulheres que ousaram crer que o Senhor é aqueles que galardoa os que o buscam. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos já pela bênção que o Senhor certamente já vem derramando e derramará muito mais em todas as famílias, 100 e tantas famílias da CBH, e todos aqueles que nos ouvem de longe, de perto, sendo da CBH ou não, mas que têm fé para semear e para servir a Deus. Em nome de Jesus. E todos disseram amém. Graças a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
que há em mim. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adorarei, adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não adorarei, adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.
a ti, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque de uma maneira espetacular, maravilhosa, o Senhor tem lidado conosco. O Senhor tem sido o nosso Deus em todas as circunstâncias. Nós temos visto a Tua mão estendida sobre nós, nos amparando, nos abençoando, nos guiando, nos dirigindo. E neste momento, Pai, eu estou aqui juntamente com essa equipe para produzir esse trabalho, para ministrar a Tua palavra sobre o Teu povo, para a edificação da Tua igreja. O Senhor sabe do quanto nós temos desejado fazer esse trabalho da melhor forma possível. E por isso pedimos ao Senhor que nesta hora dispense sobre nós a Tua bênção, dispense sobre mim a inspiração do Teu Espírito Santo. Toma-me, Senhor, com sabedoria, com graça, com inteligência, com revelação, de modo que eu possa ser um vaso do Senhor para transmitir para a Tua igreja, para todos aqueles que nos ouvem nesta noite, para todos aqueles onde essa transmissão alcançar, querido Espírito Santo, que possa as pessoas serem ministradas exatamente da forma como elas precisam, possam ser alcançadas, possam ser tratadas, alimentadas, exortadas, admoestadas, animadas, enfim. Portanto, esteja sobre nós nesta hora, de modo que tudo saia de acordo com o Teu querer e com a Tua gloriosa vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, prazer muito grande estar aqui neste dia para ministrar a palavra do nosso Deus. Eu estou falando com muita gente, eu creio, mas me dirijo especialmente ao pessoal da nossa igreja, a quem eu já há dias não tenho pregado mais, não tenho ministrado, não tenho falado. Então, estou com saudade de vocês, né? E a gente está ficando aí nesse distanciamento social, e principalmente porque pertencemos ao grupo de risco. Então ficamos com mais cuidado ainda. Mas hoje eu me animei, porque aqui, né, nós estamos apenas eu e mais 5 pessoas, 6 pessoas. A Bispa Elisete também está aqui hoje. Possivelmente ela deverá falar um pouquinho com os irmãos também. E os técnicos que estão trabalhando, né, para produzir esse trabalho aqui. Não estamos em aglomeração, estamos todos com o distanciamento mínimo necessário de 1,5 metro. Eu estou muito mais distante deles, tá bom? Então não estamos aqui. Eu tenho pregado na nossa igreja aqui, tenho ensinado, né? Logo que começou esse problema, eu falei que nós devemos fazer a nossa parte, né? Eu citei aquela passagem bíblica onde se diz, onde está dito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nós não incentivamos, não apoiamos a atitude de nenhum cristão quebrando as orientações governamentais, as normas de saúde, sob o argumento de que Deus guarda, Deus cura, Deus protege, e a gente sabe disso, né? Biblicamente, por experiência. Mas o que nós podemos fazer e devemos fazer, então Deus não quer que a gente deixe de fazer, não. Amém? Vamos manter a distância de segurança. Amém, queridos? Deus abençoe. Pois bem, queridos, eu já sem tomar mais tempo,
Trouxe hoje aqui uma mensagem, creio, da parte do Senhor, que está registrada no livro do profeta Abacuque. Então, você que tem aí a sua Bíblia, talvez na mão, né, o celular, enfim, eu não posso demorar muito tempo, mas nós vamos estar lendo aqui, se for possível, a gente vai discorrer pontos do livro inteiro. É um livro pequeno, que tem apenas 3 capítulos, mas é um assunto muito interessante. Um assunto muito interessante, que eu acredito que tem similaridade, né, com o que está acontecendo no nosso Brasil e também no mundo inteiro, né? Eu creio, espero que Deus realmente me faça lembrar de falar aqui tudo o que precisa ser dito, tá bom? Bom, então eu quero já fazer a leitura bíblica. Você já deve ter encontrado aí na sua Bíblia, Abacuque capítulo 1. Nós vamos começar a partir do versículo 2, vamos ler até o versículo 11 inicialmente. Então, vamos lá. O título diz assim: a primeira queixa de Abacuque. Versículo 2: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Aqui vem agora a resposta do Senhor. Verso 5: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradas que não lhes pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governadores, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. A sua própria força. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, queridos, eu quero agradecer o Tom Carfe, porque quando nós precisamos e idealizamos fazer o culto online, ele se colocou à disposição. Ele e o pastor Alex, que tem experiência com câmera, né, com câmeras, com essa coisa, né, que está aí, esse momento. E então o Tom Carfe tem ministrado aqui a palavra do Senhor, o pastor Alex, e também, por último, no domingo passado, agora, ministrou a palavra de Deus também, o pastor Newton, e ministrou muito bem, né?
aliás, ambos trouxeram mensagens aqui maravilhosas. E Deus tem usado estes homens de Deus, né? Graças a Deus, para trazer o alimento necessário para as nossas almas. Bom, eu, então, como disse, hoje me encorajei, vim aqui. Eu costumo, né, ministrar valendo-me da mensagem textual. Eu gosto muito de estar olhando para a Bíblia, de estar caminhando nas Escrituras Sagradas, e é o que eu pretendo fazer hoje, né? O Abacuque, irmãos, foi um profeta que viveu e profetizou um pouco antes da invasão babilônica, da qual mencionou o pastor Nilton no domingo passado. Domingo passado, o pastor Nilton, ele mencionou a respeito da invasão babilônica que iria acontecer com o povo de Judá. E o Abacuque viveu esse tempo que antecedeu essa invasão, né? E ele anteviu, ele viu o momento em que isso ia acontecer. Na condição de profeta, Deus mostrou para ele, revelou que Judá seria invadido, devastado, e o seu povo levado cativo para a Babilônia. E então Abacuque, a profecia dele começa com um questionamento. Abacuque, ele questiona Deus. Por quê? Porque Judá, a nação, estava vivendo um ambiente de injustiça social. Havia ali, naquela nação, nós sabemos que Judá era o povo de Deus. Era como se fosse a igreja hoje. Então Abacuque, que era um profeta da igreja de então, do povo de Deus, estava vendo muitas injustiças acontecendo no meio do seu povo, muita coisa errada. E ele descreve aqui, do versículo 1 ao versículo 4, né, ele descreve essa situação que ele estava contemplando. E ele se queixa a Deus, né, de ver isso acontecendo e não fazer nada, né? Eu quero ler novamente esse texto, comentando. Então ele começa perguntando para o Senhor, para Deus: até quando, Senhor, eu, né, clamarei por socorro sem que o Senhor ouça? Até quando eu vou estar aqui gritando socorro e o Senhor não ouve? Até quando gritarei a ti violência? Violência, eu estou gritando, e sem que o Senhor traga a salvação. O Senhor não traz a salvação, né? E aqui eu já quero abrir um parêntese, queridos, que essa questão dele falar assim: até quando eu clamarei por socorro e o Senhor não ouça, sem que o Senhor ouça? Quantas vezes nós estamos diante de situações contraditórias, difíceis? Nós, como cristãos, temos promessas de Deus, de que Ele estaria sempre conosco. Nós temos aquela promessa do Senhor, que estarei convosco todos os dias. A palavra do Senhor também, quantas promessas temos, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e livra. E o Abacuque, que também, com certeza, tinha inúmeras promessas de Deus sobre a atenção do seu povo, a atenção do seu Deus, a atenção de Deus. E de repente Abacuque agora reclama que ele já, e até com a palavra até quando, mostra que ele já vinha pedindo socorro fazia tempo, né? Às vezes você também, meu irmão, que está aí, você é da igreja, tem recebido promessas de Deus. Deus tem falado lá no fundo do seu coração: não te deixarei, não te desampararei. E de repente você pode estar vivendo um momento, né, que há tempos vem pedindo socorro e ainda não chegou, né? Por que não chegou o socorro do Senhor? E ele está dizendo que o Senhor não está ouvindo. Ele falou: sem que tu ouças.
será que Deus tem dificuldade de ouvir mesmo, né? Será que o Senhor, Ele tem deficiência da audição? Ou será que Deus não consegue ver tudo o que está acontecendo, ouvir todos os clamores? O seu clamor, por exemplo, você acha, será que Deus, como Abacuque achava, será que Deus não está ouvindo? Você tem clamado tantas vezes, talvez você tenha levantado de madrugada, pedindo a Deus, gritando, pedindo socorro por uma situação, e parece que Ele não ouve. Mas o Abacuque teve coragem de dizer para ele que não estava ouvindo. Que não estava ouvindo. E aí ele repetiu novamente: até quando gritarei a ti violência? Estou falando para o Senhor, Pai, o Senhor não está vendo a violência. E o Senhor não traz salvação. O Senhor parece que não está ligando para o que está acontecendo. E aí ele faz uma outra pergunta para o Senhor também: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Tem um texto lá no Sermão do Monte, quando o Senhor fala: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu tenho sentido isso na pele. Quantas vezes nós, como cristãos, estamos vivendo, quantas vezes nós estamos sempre vivendo num mundo injusto, assistindo tantas injustiças, né? Contemplando tanta coisa errada, e às vezes a gente fica pensando: por quê? Por que nós temos que conviver com tudo isso? Né? Que é o que o Abacuque estava reclamando. Até quando, ou por que o Senhor me fazes ver a injustiça, contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Principalmente o profeta, quem tem o dom profético, o profeta, uma das características do profeta é o zelo. O profeta tem como principal característica o zelo pela coisa certa. Então, tudo que estiver errado, se estiver se relacionando com o profeta, ele sente muito, porque ele só é feliz se as coisas estiverem certinhas. E o Abacuque era profeta. E ele perguntava para Deus: por que o Senhor deixa eu vendo e lidando com essas coisas? Eu me lembro, irmãos, de Ló. O apóstolo Pedro, referindo-se a Ló e referindo-se aos pecados de Sodoma, ele disse que o Ló habitava lá naquela cidade. Mas o apóstolo Pedro chamou Ló de justo. Ele era justo, e diz a palavra ali em 2 Pedro que todos os dias Ló afligia a sua alma justa ao conviver com aquele povo profundamente injusto, perverso. Então, o cristão, né? O cristão de verdade, o cristão que ama a Deus e que procura viver afinadinho com o Senhor, ele sente aflição ao se relacionar com pessoas, com situações de injustiça, de perversidade. Então Abacuque estava sofrendo e por causa de estar diante daquela sociedade injusta. E agora aqui nós vamos ver, né, aqui na segunda parte do versículo 3, ele fala assim: a destruição e a violência estão diante de mim. Destruição e violência. E é o que nós hoje aqui, nesse mundo, né? E eu falo de São Paulo, onde nós habitamos, é muita violência, né? A luta e conflito por todo o lado. Então, por onde você anda, você vai ver luta e conflito por todo lado. E por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Então, nós sabemos que
temos ouvido, né, pelos meios de comunicação, quanta injustiça, inclusive ocorrendo nos meios judiciais, né? Nós temos os tribunais e há sempre muitos comentários de a justiça sendo torcida, né? Muitas vezes a favor do injusto e contra o justo. Era isso que o Abacuque, era com isso que ele lidava, era isso que o afligia. Os ímpios prejudicam os justos, está escrito aqui no verso 4, né? E a justiça é pervertida. Então, aquilo que seria o certo fica como errado e o errado como certo. Amém, queridos? E que similaridade, que analogia poderíamos fazer entre a sociedade dos dias de Abacuque e a sociedade dos nossos dias, do nosso tempo, né? Que poderíamos fazer uma certa comparação. Abacuque reclama que havia injustiça por toda parte, havia coisas erradas por toda parte. E o que é que está acontecendo, né? O que é que está acontecendo no nosso país e no mundo inteiro? Eu vou citar algumas coisas. Por exemplo, quem quer ter uma ideia de como está a igreja, né? A igreja do Senhor, é só entrar no YouTube. Nós vamos ver a igreja do Senhor Jesus exposta, né? A noiva de Cristo exposta, desnudada ali no YouTube. Se você entrar, né, no YouTube, você vai ver quantos escândalos, quantas coisas que poderiam ser tratadas no âmbito das igrejas. Os líderes eclesiásticos, né, deveriam tratar, ter um fórum eclesiástico para tratar, né, para disciplinar, e não expor lá fora, onde aqueles que ainda não conhecem a Jesus são escandalizados. Quantas portas são fechadas por causa dos escândalos, que poderiam ser evitados? Não me refiro aos atos escandalosos que o próprio Senhor Jesus falou, ai daqueles por quem vier o escândalo, mas eu me refiro à divulgação deles, fora do âmbito da igreja. Já você vai ver por que eu estou falando isso. Muitos, presta atenção nessa frase que eu vou ler aqui. Muitos estão escandalizados, não pelo que a verdadeira igreja é, mas pelo que os falsos que estão nas igrejas o são. Então eu vou repetir, né? Muita gente aí fora que poderiam aceitar a Jesus como Salvador, crer na mensagem do Evangelho, estão sendo escandalizados, não pelo que a igreja verdadeira é. A igreja verdadeira não escandaliza ninguém, no princípio, mas pelo que os falsos que estão na igreja são. Aqueles falsos. E quantas pessoas estão habitando a igreja? Estão junto dos crentes, mas estão escandalizando, né? E no mundo em geral? Falei da igreja. E no mundo em geral? No mundo em geral, os valores tradicionais, muitos dos valores tradicionais que têm base bíblica, né? Base divina, como a degradação da família. Como está a família hoje? O que o mundo aí fora está fazendo com a família? A propagação, o apoio à homossexualidade. Deus, pelo que nós cremos, somos criacionistas, somos seguidores dos ensinamentos da Bíblia, das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea, o homem e depois a mulher, e o entregou. Deus não fez um terceiro elemento.
Mas o mundo insiste, e por todo canto, insiste em fazer valer esse terceiro elemento. Quantas crianças hoje estão sendo criadas por 2 homens? Como é que fica a mente dessa criança quando ela crescer? 2 homens, que eu digo, 2 pseudo-homens. Quantas crianças estão sendo criadas por 2 mulheres e dizendo que a mamãe, não sei, eu não sei nem como que funciona esse negócio lá. Mas a verdade é que isto é uma afronta ao nosso Deus. A pergunta é: por que essas pessoas que querem que isto seja assim, por que não se curvar àquilo que Deus ensinou? Por que não aceitar como verdade aquilo que Deus fez e implantou? Por que aceitar a mentira? Por que afrontar a Deus? Eu não posso deixar de falar algumas coisas aqui, né? Mas a prostituição está institucionalizada. Prostituição é pecado grave. No Antigo Testamento, a prostituição, a infidelidade conjugal, né? A moça que se entregasse também à prostituição, e eles eram apedrejados, eram mortos, traziam-se na praça e a comunidade apedrejada. Deus mandou fazer aquilo, está escrito. Hoje, no tempo da igreja, não se faz assim. A igreja não apedreja, a igreja não mata, a igreja não extirpa, a igreja até perdoa quando o pecador se arrepende. Mas isso fica impune? O pecado ficará impune? Eu tenho vergonha de falar a palavra namorar na igreja hoje, para o povo de Deus. Eu namorei a minha esposa, e quando eu falo que nós éramos namorados, eu falo com constrangimento. Porque o que passa na cabeça hoje das pessoas quando se fala em namoro? Fala de uma vida marital, de um relacionamento marital. Por isso tenho vergonha, porque nós, quando namorávamos, o namoro que eu entendo que é namoro é para se conhecer, não sexualmente, não fisicamente, mas conhecer a família, conhecer os costumes, orando, o cristão orando a Deus para ver se é realmente a vontade do Senhor. Mas namoro hoje, a palavra namorar é ir para a cama, sem casamento. Os homens públicos. Uma outra coisa que eu tenho vergonha também é de ver os nossos governantes, nossos legisladores, homens de cabelos brancos, grisalhos, que poderiam e deveriam estar reproduzindo os costumes tradicionais, os valores tradicionais, que, como eu disse, tem base, tem origem nas Escrituras Sagradas, poderiam estar sendo um modelo da ética. Quantos cabelos grisalhos, para quem a Bíblia diz, diante das cãs te levantarás. Deus diz na palavra do Senhor, quando você chegar perto de uma pessoa de cabelos grisalhos, se levante. Por que Deus disse isso? Porque os homens de cabelos brancos ou mulheres são pessoas vividas, pessoas que aprenderam a serem honestas, aprenderam a ética. Elas venceram o período da juventude, do fulgor da mocidade, do período em que estavam sendo ainda formadas. É mais compreensível você conviver com um jovem que tem suas fraquezas, porque ainda está num período de formação, mas cabelos grisalhos. E quantos nós temos visto lá na República, lá no governo, nos legisladores, homens corruptos, desonestos, nas paradas, chamadas paradas gays. Eu fico triste quando eu vejo famílias
homem de cabelo branco, mulher, filhos ali nas janelas ou nas ruas, assistindo, aplaudindo uma parada que reforça uma ideia contrária a Deus, contrária aos princípios da ética, daquilo que seria natural. O barbarismo, aquela coisa nojenta, perversa, e homens que poderiam estar nos ajudando a reproduzir os valores morais e éticos, estes homens estão lá também mostrando para os mais jovens, dando uma ideia para os mais jovens, de que aquilo é certo. Em quem os nossos jovens vão se espelhar se eles olham para nós de cabelos brancos que vivemos tantos anos e eles nos veem reproduzindo, apoiando coisas erradas? Nós somos os mestres. Por que eu estou falando isso? Uma outra coisa também é a zombar de Deus. Os homens, e agora não é só cabelo branco, eu estou falando da sociedade em geral, da comunidade internacional, é no mundo inteiro. Tem um filósofo do passado, eu não vou citar o nome porque estão vários filósofos e às vezes eu posso confundir, mas tem um deles que escreveu, se não me engano parece que é Nietzsche, que diz que Deus está morto. E quantas pessoas, quantos alunos de faculdade, quantos alunos, e até de segundo grau, têm lido isso? Deus está morto. São afirmações que têm entrado, né, na alma de muita gente. O que significa Deus está morto? Isso é muito forte. Então, se eu posso fazer o que eu quiser, eu não tenho uma autoridade espiritual a quem eu deva prestar contas. Eu vou viver aqui na terra, aqui no mundo, vou viver de qualquer jeito, do jeito que eu achar que eu devo. Vou tomar cuidado com a polícia. Eu não preciso tomar muito cuidado com a polícia, porque até a polícia está amordaçada, está manietada, não pode agir. Eu não tenho medo de ninguém, e eu poderia temer a Deus se ele estivesse vivo, mas ele está morto. Acho que foi ontem, numa entrevista, numa emissora, alguém, antes de ontem, no domingo de Páscoa, alguém perguntou para um sábio, perguntou assim, sobre Jesus, se era um mito, se Jesus era um mito, e esse sábio, ele é religioso, ele disse, Jesus pode ser considerado místico, mas não mito, porque mito é algo que não existe, está na imaginação das pessoas, é um mito, mas místico sim, mito não. Então Deus, agora místico por quê? Porque é o lado espiritual, ele é existente, mas para nós que estamos aqui, ele é místico por causa da transcendentalidade de Jesus. Mas Deus não está morto. E eu quis, agora eu vou concluir essa mensagem, meus queridos. O Abacuque está diante de um quadro de injustiça social no seu país, que é um país religioso. Muitos dizem o Brasil é um país laico, é verdade. Mas Israel era religioso, Israel era a igreja a qual o membro Abacuque pertencia, Israel. E Abacuque, então, vendo as injustiças sociais, o pobre sendo pisado pelo rico, as injustiças acontecendo, ele gritava: Senhor, até quando eu vou gritar e o Senhor não ouve? Ele achava que Deus não estava ouvindo. Deus estava ouvindo. Eu volto a falar daquele parêntese que eu tinha aberto no começo. Você grita, você está gritando, e talvez você está começando a ficar cansado de gritar, porque você acha que Deus não está ouvindo, e Ele está ouvindo. Talvez. E aí o Abacuque falou assim: eu grito violência, e o Senhor não traz salvação. Parecia que Deus estava parado.
Primeiro parecia para Abacuque que Deus estava surdo. Depois que Deus não podia se mover para trazer a salvação. E ele então descreveu as injustiças sociais. Queridos, eu quero aqui nesse momento traçar um paralelo entre aquela sociedade, aquela comunidade dos dias de Abacuque e a nossa comunidade aqui no nosso país, dentro das igrejas e a nível internacional. Como está o mundo? Como está até mesmo a igreja, dentro das igrejas? Como é que você que me ouve, você está sentadinho aí no seu sofá, não sei onde você está nesse momento, mas como é que você está como igreja do Senhor? Você está procurando viver para agradar a Deus? Você respeita o teu próximo? Você leva a sério o teu próximo? Você sabe o que é certo e o que é errado? Como é que você optou? Que estilo de vida você tem optado por viver nesse tempo? Sabe por quê? Quando Abacuque chorou e reclamou, entendeu? Aí veio a resposta de Deus. Sabe o que Deus falou? Ele falou assim: olhem as nações e contemplem nações. Nações. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Então Deus falou Deus está dando a resposta para Abacuque. Deus está dizendo, olha o que Deus está dizendo no versículo 6. Estou trazendo os babilônicos. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível. E aí Deus vai descrevendo como é essa nação, que são os babilônios. Então o que acontece? Deus falou para Abacuque: Abacuque, você está achando que eu não estou agindo? Eu estou agindo. Só que eu não estou agindo do jeito que você está querendo. Abacuque queria que Deus viesse ali resolver aqueles problemas. Abacuque queria que Deus chegasse naquele que estava praticando uma injustiça e falasse com ele: para de fazer isso, de praticar a injustiça, para de praticar a violência. Deus viesse pessoalmente fazer aquilo. Abacuque esperava que Deus fizesse isso. Deus tem o seu jeito de disciplinar. Tem muita gente, e nós mesmo da igreja, cristãos, estamos orando. Há poucos dias atrás, cristãos de influência convenceram o próprio presidente da nossa nação a decretar um jejum nacional, para que Deus possa bloquear a ação do coronavírus na nossa nação. Ou não foi por causa disso que foi feito um jejum nacional, do qual eu também participei? Mas agora eu pergunto para você: e se Deus está usando essa praga para disciplinar não só o Brasil, não só a igreja internamente, como o mundo inteiro? Nós sabemos que a perversão, a degradação moral está no mundo inteiro. Está no mundo inteiro. A degradação moral, né? E está todo mundo orando. Quem pode orar, né? Quem sabe orar, está orando, buscando que Deus afaste essa praga. Agora eu pergunto: e se Deus a quer para disciplinar, para mostrar que Ele é Deus, e que o que Ele faz ninguém pode impedir? E se Deus está por detrás de tudo isso, resolve a oração?
Ou nós precisamos, tudo bem, orar é um dever que nós temos que fazer. Mas, será que não é o momento de nós proclamarmos um arrependimento? Pela forma como nós temos lidado com Deus, pela forma como nós temos sido crentes? Então, o que eu quero dizer com isso? Que assim como Deus disciplinou Judá, não lidando individualmente com cada um deles, não. Deus pegou a nação toda e permitiu que o Império Babilônico invadisse Judá, devastasse o país deles, humilhassem eles, levassem eles à bancarrota e pegasse a população, o principal da população, e levasse para a Babilônia. Ninguém pôde impedir, nada impediu aquilo que Deus tinha que fazer. Então, a nação brasileira, o mundo precisa se arrepender. Arrepender hoje é melhor do que orar pedindo para Deus tirar. Abacuque pediu para Deus tirar aquele problema da injustiça social. Deus falou: eu não vou tirar o problema, eu vou tirar o povo daqui. Eu vou punir a nação inteira. Então também, a igreja do Senhor hoje, você, meu irmão, que me assiste, e isso vale para mim também, será que não é momento de nós, além de nós nos arrependermos, arrependimento, também não é momento de nós falarmos para o mundo a verdade? Porque está uma solidariedade generalizada. Vamos fazer máscara, vamos fazer isso, vamos comprar respirador, vamos fazer isso, fazer aquilo. O mundo não se arrepende. O mundo não reconhece que pode ser a mão de um Deus vivo, o qual nós sabemos que existe e que disciplina o pecador. Então, será que não é momento de nós, como igreja, como fizeram os ninivitas, que nem crentes eram, mas a Bíblia diz que eles se vestiram de saco e cinza, fizeram jejuar e orar e se humilhar, toda a nação, toda a cidade de Nínive, inclusive até os animais, crianças, e Deus então tirou aquela sentença que disse que seria destruída Nínive em 40 dias se eles não se arrependessem. Deus pede arrependimento. Deus pede arrependimento. Eu encerro dizendo que esta é a mensagem do Senhor para nós. Vamos orar, sim, vamos pedir para Deus nos guardar deste vírus, sim, mas e quanto a nós, como nós estamos vivendo, é hora de nós repensarmos. Como bem pregou o pastor Newton no domingo passado, é hora de nós pararmos para fazer uma reflexão e adequarmos a nossa vida ao nosso Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe. Você que é cristão, que serve a Deus de verdade, não tenha temor, não tenha medo do coronavírus. Certa vez Jesus falou assim: não temais os que matam o corpo e não tem mais nada que fazer. Temam antes aquele que depois de matar o corpo pode mandar a alma e o espírito para o inferno. Deus é que nós devemos temer, porque se nós até morrermos pelo coronavírus, mas morrermos em Deus, não morreremos, apenas dormiremos. Mas se estivermos sem Deus, é morte, é segunda morte, é perdição eterna. Eu faço esta oração no final agora desta mensagem, para que o Senhor nos dê o arrependimento. Curve a tua cabeça, você que está em casa aí, fecha os teus olhos e ore comigo, ore de coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar pela tua palavra, pela mensagem que o Senhor nos permitiu ministrar e ouvir nesta noite. Abençoe sim, papai querido, para que nós possamos nos arrepender. Nós nos arrependemos nesse momento. Nós nos propomos, Senhor, a mudar o nosso estilo de vida. Nós nos propomos a não viver mais em pecado, Senhor, porque o Senhor diz para vivermos em santidade. Eu oro, Senhor, aqui também como pastor,
como aquele que está com o cajado da parte do Senhor sobre toda a igreja, Comunidade Batista Hermon, e aqueles outros que também nos ouvem e que são espirituais e que receberam a tua palavra. Eu rogo ao Senhor em nome de Jesus, cobre-nos com a tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa a forma como nós temos nos conduzido diante do Senhor, como igreja. Porque nós queremos desfrutar das promessas do Senhor, que diz que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amém. Deus abençoe. Olá, se você se identificou com essa palavra, se essa palavra tocou o teu coração, talvez você está aí na tua casa e assistiu essa pregação, assistiu esse vídeo, cantou com a gente os louvores, e essa palavra tocou o teu coração e você gostaria de receber Jesus Cristo em seu coração agora, ou voltar para Jesus Cristo. Você quer aceitar ou voltar para Jesus Cristo? Eu vou fazer uma oração por você agora, e o Espírito Santo de Deus vai invadir teu coração. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar, Deus, por essa pessoa que está assistindo, meu Deus, meu Pai, esse vídeo agora, que assistiu e que te recebeu no seu coração, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito Santo venha invadir essa mente, venha invadir este coração agora, e que ela venha a ser uma nova pessoa, que venha a ser nova criatura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero dizer uma coisa para você também. Se você gostaria de pertencer à nossa igreja, à nossa comunidade, Comunidade Batista Hermon, aqui embaixo vai aparecer um número de WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem com o teu nome, né, para esse número de WhatsApp, que é o número de WhatsApp da nossa igreja, da nossa comunidade, e nós iremos entrar em contato com você. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.